Milena encurralada pelo Jonas na cozinha. Cowboy falando mal do pai da Ana Paula. Breno e Juliano reafirmando que o cowboy falou mal do pai da Ana Paula. Milena afirmando que o Jonas realmente encurralou ela na cozinha. Tudo isso que eu falei agora é mentira. E sempre teve mentira, estratégia, voto pelas costas, isso faz parte de um reality show. Quem entra num programa aí como o BBB sabe que vai enfrentar pressão, conflito, disputa de narrativa. Mas existe uma linha muito clara entre jogar e tentar destruir alguém. Porque quando o jogo deixa de ser sobre estratégia e passa a ser sobre manchar a reputação de alguém, aí a coisa muda de natureza. Não é mais sobre eliminar um adversário do jogo, é sobre tentar eliminar a pessoa da própria vida social aqui fora. E o que a gente começa a observar quando isso acontece? Um comportamento muito específico. Normalmente não parte do jogador mais forte da casa. Não parte de quem ganha provas, de quem sustenta aí o próprio jogo ou de quem tem coragem de enfrentar o adversário diretamente. Esse tipo de movimento costuma vir de outro perfil psicológico. E esse perfil é o perfil de quem não consegue vencer no confronto direto. Então tenta vencer no tribunal moral. Essas pessoas usam um mecanismo muito conhecido em dinâmica de grupo, a distorção repetida da narrativa. Pegam um detalhe pequeno, ampliam esse detalhe e começam a repetir aquilo até transformar um episódio isolado numa identidade inteira. A discussão deixa de ser o que aconteceu e passa a ser quem aquela pessoa realmente é. De repente, um conflito comum, mas podre de comum, vira agressividade. Uma discordância vira manipulação e uma frase vira prova de caráter. Percebe a mudança? Não é mais sobre fatos, é sobre rotular alguém. E quem recorre a esse tipo de jogo costuma ter algumas características muito claras. Primeira, uma necessidade enorme de validação do grupo. A pessoa não sustenta a própria narrativa sozinha. Ela precisa que outras pessoas repitam aquilo junto com ela. Porque quanto mais vozes repetem a história, mais ela parece verdadeira. Segundo, existe um traço de covardia estratégica. É muito mais fácil insinuar coisas sobre alguém do que enfrentá-la de frente no jogo. É mais fácil criar um julgamento moral coletivo do que assumir responsabilidade por um voto ou por uma traição. E terceiro, e talvez o mais importante, a ausência de limite ético dentro do jogo. Porque quando alguém aceita usar a reputação de outra pessoa como ferramenta de estratégia, essa pessoa já decidiu que vencer vale mais do que qualquer princípio. Esse é o jogo que o grupo da Ana Paula, Chayane, Juliano, o Breno também usa, a Milena nem se fala e a Samira fazem. Esse é o jogo sujo. O jogo sujo ele não nasce do nada, ele aparece quando algumas pessoas percebem que podem ganhar espaço apelando para o lado mais baixo da disputa. Agora, o que torna isso ainda mais preocupante nessa edição é que essa narrativa não fica apenas dentro da casa. Quando a edição do programa começa a mostrar essas acusações sem o contexto completo, ou quando o recorte exibido reforça exatamente essa construção de personagem. Aí surge uma sensação complicada para quem está assistindo, a impressão de que existe uma validação silenciosa da própria direção do programa. Porque quem controla a edição controla o enquadramento da história, e quando o enquadramento favorece uma narrativa de ataque pessoal, a responsabilidade deixa de ser apenas dos participantes. Ela passa também por quem escolheu como aquela história seria mostrada para milhões de pessoas. Isso levanta um questionamento inevitável. Até que ponto aquilo que estamos vendo é apenas jogo e até que ponto virou um espetáculo de reputação? Enquanto alguns escolhem esse caminho mais baixo, o da insinuação, da narrativa forçada, da tentativa de queimar alguém, existem outros jogadores que seguem no caminho oposto. Gente que pode até errar, pode até discutir e pode até perder prova, mas que continuam jogando de frente, sem precisar destruir ninguém para avançar. E isso, dentro de um ambiente onde a pressão é enorme, diz muito mais sobre caráter do que qualquer discurso. No final, o público pode até ser influenciado por edição, por narrativa ou por repetição, mas existe uma coisa que sempre aparece com o tempo, quando alguém está jogando limpo e quando alguém escolheu vencer pelo caminho mais sujo possível. Isso é o que eu tenho para falar a respeito do jogo sujo
que eu acredito que o grupo da Ana Paula, formado por essas pessoas que eu mencionei, fazem dentro da casa desde o dia 1. Eu poderia incluir também a Gabi, mas eu acredito que se fosse para incluir a Gabi, eu preferiria excluir a Samira desse grupo do Jogo Sujo e colocar em Jogo Perigoso, porque o que elas fazem é bem pior do que isso. Se inscreva no canal e ative as notificações. Eu volto em breve. Abraço!